Olá pessoal, Leandro Santos aqui do Instituto Trader Profissional. Hoje é dia 31 de julho, tá? De 2012. Para você ficar por dentro de videoaulas avançadas, onde nós revelamos nossas técnicas de day trade, swing trade, utilizando o método Trend Follower Expert, e você quer saber em tempo real quando ter acesso a essa videoaula, quando ela foi colocada no YouTube, você vem no nosso site www.traderprofissional.com.br, tá? Vem aqui em newsletter, coloca seu e-mail, clique em cadastrar, ou você vem no YouTube e você se cadastra no YouTube todos os dias, pessoal. Uma nova videoaula com novos segredos, é imperdível mesmo, sem compromisso, tá? Pode frequentar o nosso canal aí, vocês vão estar aprendendo gratuitamente as técnicas da metodologia Trend Follower Expert e também comprovando a eficiência do método, tá? Então, pessoal, hoje, né, no gráfico de 5 minutos na Vale 5, né, veja que o preço está acima da média exponencial 8,9. Quando o preço está acima da média 8,9, a tendência é de alta. E quando o preço está abaixo da média 8,9, aqui, hoje o preço assumiu uma tendência de baixa também, abaixo da média exponencial 8,9. A média 21 e a média vermelha. Média exponencial 21. Tá? Novamente, eu vou estar dando um zoom aqui para vocês ficarem realmente conscientes do seguinte. Você não precisa fazer nenhum tipo de análise complexa. Como eu determino a tendência do mercado? Não precisa analisar topos e fundos, não precisa colocar linha de tendência de alta, linha de tendência de baixa. O indicador 8,9 é científico. Eu explico no meu curso Trader Profissional Avançado na teoria fractal. E acima da média exponencial 8,9 a tendência de alta. Abaixo da, veja que aqui só dá para comprar. Abaixo da média 8,9, né? Veja que a tendência é de baixa. Claramente aqui, pessoal. Você não precisa de mais nada. Não precisa analisar topos e fundos. Não precisa colocar Fibonacci. Não precisa de mais indicadores. Apenas com uma linha no gráfico, que é a média móvel exponencial 8,9, você consegue determinar os ideais pontos de compra do fractal do mercado, que é o final da onda C do fractal do mercado. E a média móvel exponencial, ela é especialista em indicar o ponto final da onda C do fractal do mercado, tá? Na teoria fractal, no nosso DVD, nós explicamos isso claramente. Então, se o preço hoje está abriu acima da média 8,9, então a tendência é de alta. Aqui chegou a dar um sinal, mas foi um pouco longe da média 8,9, né? Então a gente não fez a entrada porque está um pouco longe da média 8,9, né? A gente vem aqui, a gente vê aqui até no gráfico de 1 minuto, a média 8,9 no gráfico de 5 minutos corresponde à média 377 no gráfico de 1 minuto, através da técnica de análise fractal ensinada no curso Trader Profissional Avançado. Tá? Então ficou um pouco ambíguo, né? E eu não quis entrar, certo? Então eu, utilizando a técnica de análise fractal exatamente para diminuir o risco da operação, tá? Eu, ao invés de entrar em sinais como esse de 0,40% de risco, eu fui para o gráfico de 1 minuto, né? Entrando para antecipar o sinal da média móvel exponencial 21 dos 5 minutos, utilizando o gráfico de 1 minuto, eu vou entrar pela 8,9, que é essa média azul, né? Então veja que aqui chegou a dar um sinal, né? Mas foi ambíguo. Agora esse sinal aqui interessante. Cadê? Esse sinal aqui, tá? Veja que o preço está acima da 8,9 e próximo dela. Quando fez o rompimento da máxima do candle que está na 8,9, é a entrada, né? E 1 centavo abaixo da mínima é o stop, é a nossa limitação de prejuízo. Utilizando a técnica de alavancagem inteligente, nós vemos aqui o que está dando 0,14% de risco. Então, nosso manejo de risco é 0,3%. Então, a gente pode fazer a alavancagem inteligente, que necessita da análise fractal também. A alavancagem inteligente, ela funciona quando você utiliza, ela é otimizada quando você usa a técnica de análise fractal. Então, olha só, a primeira operação, né, a gente entrou 1,7 alavancado, era para eu entrar com 2.500, eu entrei com 6.000, então eu não cheguei a alavancar 2x, né? Eu entrei só com 6.000, eu quase alavanquei 2x, mas não foi, porque o manejo de risco não permitiu, e a gente foi estopado e a gente perdeu 0,30%
nesta operação aqui. Então fui estopado aqui, perdi na operação. Beleza. Então o preço ele foi para baixo da média 8,9. Lembrando que eu não poderia operar vendido mesmo se desse sinal de venda aqui, porque eu estou contra a média 8,9 dos 5 minutos. E na realidade eu opero a tendência dos 5 minutos, porque a tendência dos 5 minutos ela é muito maior e muito mais consistente do que a do 1 minuto. Porém, eu uso 1 minuto para entrar na operação, porque eu consigo antecipar os sinais dos 5 minutos através da análise fractal entrando pelo 1 minuto. E veja que temos a média 8,9 aqui no 1 minuto, que é a média 377. A média 8,9 dos 5 minutos é a média 377, que é esta média cinza no 1 minuto. Né? Então, para vocês entenderem esses conceitos, não tem jeito, vocês têm que fazer o curso, tem que realmente entender. Né? Precisa saber detalhes minuciosos para realmente dominar a técnica de análise fractal, porque realmente são bastante detalhes. Então veja que o preço voltou, não deu sinal de venda. Chegou a dar aqui deu um sinal de compra, mas foi um sinal ambíguo, tá? Então eu não entrei. Aqui já foi um sinal claro, próximo da 8,9, um candle próximo da 8,9 e acima dela, né? A 8,9 que corresponde a 21 dos 5 minutos. É uma entrada operacional, porém eu vou entrar pela 8,9 porque no 1 minuto, porque é um fractal menor e o meu risco vai ser menor. E realmente o meu risco aí foi de 0,14%. Deu para alavancar a mesma coisa do que na primeira operação? Sim, deu. Entrei com 6 mil, entrei 1,7 alavancado mais ou menos, está aproximado. Meu risco então ficou a 0,3%, porém eu estou alavancado, mas continuo respeitando o manejo de risco. Mas mesmo alavancado eu vou estar sempre perdendo 0,3%. E fui estopado de novo, tá? Beleza. Agora veja que o preço ele caiu, tá? E olha só a média 377 aqui, que corresponde à média 8,9 dos 5 minutos. Tá? Veja que deu um sinal de compra aqui. Eu sempre já falei para o pessoal que eu não gosto muito de operar na média 377. Apenas quando eu tenho um manejo de risco bom. Né? E veja que o risco aqui muito pequenininho, de 0,14% também. E eu cheguei a entrar com 6 mil também. Alavanquei 1,7% aí mais ou menos. Né? E cheguei a entrar nisso aí, tá? Então, entrei na operação no candle que está próximo e acima da média 377, né? No rompimento deste candle é o sinal de compra. Então, no rompimento, 1 centavo acima da máxima desse candle foi a entrada operacional. 1 centavo abaixo da mínima deste candle foi a nossa limitação de prejuízo, foi nosso stop. E nós entramos com 6 mil ao invés de entrar com 2.500 ações, exatamente porque permitiu alavancar a operação, um risco de 0,14%. Tá? Então o que acontece, pessoal? Entrei por aqui e veja que na média 377, lá no 5, na média 8,9, a média 377 do 1 minuto aqui é a média 8,9 lá dos 5 minutos. Então vamos mostrar para vocês qual seria o meu risco aqui, ó. Ó o riscão de 0,40% aí. Né? Então veja, pessoal, como é interessante a metodologia de Trend Follower Expert, porque ela antecipa o sinal do gráfico superior. Então, se fosse no gráfico semanal uma operação de position, né, eu entraria pelo gráfico diário, pela média 8,9 do gráfico diário. Mas na realidade eu opero no gráfico semanal a média 21. Né? Eu opero a tendência do gráfico semanal na média 21. Porém, eu entro pelo diário com um risco muito pequenininho. Agora vai ver os riscos das operações no gráfico semanal. São gigantescos, tá? E existem professores de outras escolas e analistas de mercados que dão dicas para você operar no semanal. Mas o risco entrando pelo semanal é um absurdo. Então o método de Trend Follower Expert permite que você otimize o manejo de risco, porque você assume riscos menores, porque você consegue antecipar esse sinal gigante aqui de 0,4%, 0,40%, pela metodologia Trend Follower Expert, nós conseguimos antecipar este sinal utilizando um método de análise fractal no gráfico anterior do 1 minuto, no gráfico inferior de 1 minuto. Entendeu? Sendo que no 1 minuto o meu risco era de 0,14%. Entendeu? 3 vezes menor praticamente do que esse risco.
Então, quando os traders amadores ou os traders que não tem métodos tão otimizados e bons, né, eles entraram aqui com risco de 0,40%. E eu entrei com risco bem menor, entrei bem antes, porque eu consigo com alta probabilidade, utilizando o método de análise fractal, antecipar este sinal gigante e com risco grande, e eu entro pelo gráfico menor de 1 minuto. Tá? Então foi isso que aconteceu. Entrei pela média 377, que corresponde à média 89. Utilizando a análise fractal, a gente conseguiu antecipar o sinal de compra nos 5 minutos. Nosso risco aqui então foi de 0,14% e a gente entrou alavancado. Tá? Nosso objetivo é o que? 1%. Veja que daqui até aqui não chegou a dar 1%, chegou a dar 0,9%. Ah, Leandro, por que você não zerou aqui? Você ia ganhar, 1,5% e tal. Pessoal, disciplina. Tá? Eu sou disciplinado e o meu objetivo é sair em 1% e maximizar os retornos. Tá? E quando der certos sinais durante a formação da tendência, eu ainda não vou zerar com 1%, eu vou deixar em 0,8%. Se tiver um ponto para eu proteger o lucro, eu vou maximizar ainda mais o lucro. A metodologia Trend Follower Expert é exatamente isso, é você ficar na tendência até o melhor ponto que você pode sair. Só que 1% estatisticamente no day trade são movimentos, né, que o preço faz tanto para alta como para baixo, que muitas e muitas vezes o preço volta tudo. Então por isso que eu prefiro zerar com 1%. Mas quando dá para colocar um break-even a 0,8%, se tiver um ponto de restrição do preço ali, é claro que eu vou fazer isso para tentar maximizar, mas aqui eu não tinha mesmo, né? Então olha só, o preço ele fez esse pivô, né? Quando fez esse pivô e fez esse movimento grande, a gente viu claramente, né, que a gente fez esse fundo confirmado do pivô. Então o stop que estava aqui já passou para baixo aqui no break-even, utilizando a técnica de break-even, né? E aqui eu já zerei meu risco, né? Daí, se rompesse esse topo, né, eu colocaria o meu stop aqui, ou eu colocaria o meu break-even que estava aqui e aqui. Mas não fez, ó. Veja que fez um topo duplo, voltou, quase bateu no nosso break-even aqui. E depois fez um novo pivô, ó. Fez um topo fundo, no rompimento desse topo fez um novo pivô. Fez esse novo pivô, o break-even que estava aqui passou para cá. Então veja que o meu lucro aqui já passou a ser de 0,35%. Depois, ó, fez esse novo fundo, no rompimento desse topo caracteriza-se um pivô. Fez o pivô, então o break-even que estava aqui passou para cá. Então o meu risco, o meu lucro agora já passou a ser protegido em 0,46% mais ou menos. E depois o preço ele acabou voltando. Eu poderia, não tem como eu adivinhar, tá, pessoal, que o preço ele vai até 0,90% e vai acabar. É impossível, não existe como saber, tá? E eu saí, tá, e tive aí um lucro nessa operação de 0,9%, tá? Porque eu tava com 6 mil aí, né? 6 mil ações, ao invés de 2.500, então, ao invés de estar ganhando só, né? Deixa eu só... 36,84. 36,84. Que foi exatamente esse valor que eu saí. Bom, 0,90%, né? Tive aí um lucro de 0,4%. Estou vendo aqui nas minhas ordens aqui no Home Broker, realmente foi 36,84 que eu coloquei a saída e foi isso aí mesmo. Então, olha só, veja aqui que eu perdi 2 vezes e acertei uma só, tá? E mesmo perdendo 2 vezes e acertando uma só, eu ainda tive lucro, tá? Então, pessoal, essa aqui demonstra claramente que a nossa técnica é poderosíssima, mas o que o George Soros já dizia, pessoal, não importa se eu vou acertar, eu só vou errar, tá? O que importa é quanto que eu vou perder quando eu errar e quanto que eu vou ganhar quando eu acertar, tá? Então veja que eu acertei tudo isso, né? Infelizmente a tendência não foi tão boa aí, se tivesse ido a 1% era para eu ter ganhado 1,5% aí, quase 2%, ia ser um lucro legal, mas infelizmente não foi, tá? Mas quanto que eu vou perder quando eu errar e quanto que eu vou ganhar quando eu acertar, certo? Veja que eu entrei aqui nessa operação com 0,10% de risco, daí eu alavanquei e olha só o lucro que eu tive, certo? E sendo que no gráfico de 5 minutos eu estava com um risco de 0,4%. Então, pessoal, qualquer método, se você não sabe
não utilizam um método que diminui o risco, né, que otimiza o risco, você entrando com um risco pequeno, métodos que antecipam um sinal de compra, igual nos 5 minutos que deu de 0,4%, mas eu entrei antes com 0,10% num minuto, tá? Uma metodologia científica que consegue determinar probabilidades altíssimas disso acontecer, e você entra e você consegue acertar, cara, você não vai sobreviver no mercado. Porque não é o método que faz você sobreviver no mercado, é o manejo de risco, tá? Então, pessoal, hoje aí um lucrinho pequenininho, né? Ontem a gente perdeu aí 0,6%, hoje eu ganhei 0,4% aí e tal. Foi 0,4% isso, né? 0,4% total e tá bom, né? Melhor do que perder de novo, tá? Mas essa é a vida de um trader, essa é a realidade de um trader e é assim, é isso que vocês vão passar, tá? O importante é no final do mês eu ter meus 3 a 5%, que é a probabilidade que a metodologia Trend Follower dá para quem pratica ela. Então, pessoal, vou falar um pouquinho de Forex aqui, bem rapidamente, porque o nosso tempo já está esgotado aí, né? A gente conseguiu deu um sinal de venda aqui pela metodologia Reversion Prophecy, aliás, né? Mas deu um stop. Tomamos outro stop aqui e veja que nessa operação, né, na média 8,9, acima dela e próximo dela, no rompimento da máxima do candle que está na 8,9 e próximo e acima e um pouco acima dela, né? Do rompimento da máxima dele é a entrada, um pip acima da mínima desse candle é o nosso stop. Veja que chegou a fazer um topo aqui, veja que isso aqui caracteriza um topo, certo? E aqui na Prophecy Line a gente teve esse topo. Agora aqui fez um outro topo, né? Chegou a fazer um outro topo, mas veja que na Prophecy Line não fez. Esse topo aqui ele não caracteriza um topo de um pivô, mas a gente pode considerar pelas sombras do candles como um topo também. É um topo pequenininho, mas mesmo quando são topos pequenininhos, a gente considera a divergência. Então na Prophecy Line fez topo menor do que o anterior e o topo aqui do preço foi maior do que o anterior. Divergência a gente saiu neste candle aqui, nesse segundo candle. Depois que fechou esse candle aqui no rompimento da mínima, eu já saí dele. Então veja que a gente perdeu duas vezes, a gente perdeu pouquinho, só pelo tamanho aqui já dá para vocês verem. Quando a gente ganha esse grandão aqui, essa coisa, essa tendência bem alta, esse movimento bem grande no mercado. Então é assim que funciona. Eu perdi duas vezes e ganhei uma só. Mas quando eu ganho muito, quando eu perco pouquinho. E é assim que funciona. Então, pessoal, essa aí foi a aula de hoje aí. Muito obrigado, um abraço.